Ragadirogan satatanushaktan sheshakaya prasrutana sheshan Autsukkya moha ratidanjakhana Yopurva vaidyaya namostu tasmai. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 4. O capítulo 4 do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, ele fala de Roganutpadanya. Então, como prevenir as doenças. Será que está tudo certo com a conexão? Meu aplicativo está dizendo que a conexão não está boa. Eu espero que esteja direitinho. Dá para me ver? Dá para me ouvir? Me deem um alô aí nos comentários. Bom dia, meu povo. Tudo bem para você? Tudo bem com vocês aí? Eu já tô na rapa do tacho aqui. Já tô na minha última hora de vida nessa quarta-feira. Eu espero que todo mundo esteja aí. Pronto, Ricardo Barreto salvando meu dia, dizendo bom dia, bom dia. Então, beleza. Então é porque tá rolando. Deixa eu... Tudo bem, Raquel Abud? Que bom, gente. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui. Tá tudo ok, tá tudo ok. Marcos Fábio aí, cambada de nerd em quarentena. Univos mais do que nunca. É isso mesmo. Yuri Abud, Andréa Heinze, Mara Palmarico, The Músicas, 1231. Oi, lindão, tudo bem? E aí, Ilana Balberger. Faz mais cedo se quiser. Giovanni Rodrigues. Não tem como. Infelizmente, Mara, esse é o único horário que eu consigo parar para fazer isso aqui, que é meio-dia para vocês. Mais cedo teria que ser tipo 9 da manhã do Brasil, logo depois do 0800, mas, enfim, né, aí eu acho que vai ficar ruim para a maioria das pessoas. Meio-dia ainda dá para o pessoal que quiser, muito nerd, parar no horário do almoço, né, para assistir e tal. Deixa eu voltar para a câmera para onde eu tava. E beleza. Tudo bem, galera? Como é que vocês estão aí? Quarenteners? Galera que não é médico, que não é profissional, que pode estar na rua, graças a Deus, pode estar em casa agora. Então a gente vai continuar hoje a nossa leitura do capítulo 4. Acho que estamos lá para o Shloka 24, 25. Tarará, tarará, tarará. É isso aí. Então, no nosso encontro da semana passada, a gente terminou com a leitura do 23. Nirlishtam sadhanam tatra yu bhuishtam yetu tan prati. Então, a gente acabou, né, continuamos falando um pouquinho mais do mesmo, né, fazendo algumas considerações aqui sobre quando você tem a supressão do reflexo de bocejo, né? Então, o reflexo de bocejo, eles geram uma série de problemas também. Falamos do bocejo, falamos do Shukla Vega, no Shloka 20, falamos do Vama, falamos de reflexo de vômito, falamos no Shloka número 21 sobre pessoas que estão acostumadas com a supressão, e aí, né, no nosso encontro passado, falamos sobre as doenças que surgem de forçar ou suprimir. Elas quase sempre são por causa de vata prakopa, né? E aí ele fala sobre as coisas os alimentos e as bebidas que apaziguam o vata devem ser usados, né? Então ele falou aqui, ó, Annapana Aushadham Tasya Yundjitato Nulomanam. Então, anulomanam, a palavra anulomanam significa o regularizar, né, o caminho natural de Vata Dosha. Então, a maioria das doenças que surgem da supressão ou da forçação dos impulsos fisiológicos podem ser tratadas com remédios que tratam o movimento, né, regularizam o movimento natural de Vata Dosha. Então, foi aí que a gente parou na semana passada, e nessa semana a gente vai continuar então com a leitura do nosso Shloka número 24. Beleza? Todo mundo com o Samhita na mão? Giovanni Rodrigues, Mara Pomarico foi,
Amei ouvir que me respondeu de músicas 1231. Tamo junto. Rita Marcolino, aqui são 3 horas de Lisboa, não é mal. Exato, então, é por isso esse horário aqui são 8h30 da noite, né, na Índia. É um horário que para Lisboa funciona, para o Brasil funciona, que a maioria do público do Vida Veda, né, tá em Portugal e no Brasil. Luci João, bonjour, bonjour aí, ó, tem um público também na França, mas também funciona para França. Trabalhando bastante, com o privilégio de estar em casa. Que bom, inside the box, disse o Yuri Abud, é isso mesmo. Maravilha, que bom. Roseli Tutida, hashtag F4P. Seja muito bem-vinda toda a galera aí, que eu considero praticamente presença obrigatória do F4P, mas é óbvio que a maioria da galera não pode comparecer, porque isso aqui é só para quem é nerd de verdade, né? Não tem outro jeito. Então vamos continuar nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasana capítulo 4, com o shloka número 24. E o shloka número 24 ele diz o seguinte: Dharayetu sadavegan hiteishi pretyachehacha lobhirshya dvesha matsarya ragadinam jitendriyaha. Então, beleza, a gente falou de uma série de impulsos fisiológicos que não devem ser suprimidos. E a maioria dos impulsos que ele falou até agora eram impulsos físicos. Esse aqui é o Vida Venus Samhitas 122. Já foi o 121 semana passada. Então, a maioria dos impulsos fisiológicos que a gente viu até agora são impulsos fisiológicos físicos, né? Então, a gente falou sobre não suprimir o seu impulso de arrotar, não suprimir o seu impulso de defecar, não suprimir o seu impulso de urina, não suprimir o seu impulso de... E aí, aqui, ele vai um degrau mais profundo na psique humana, digamos assim. Primeiro, vamos transliterar essa parada. Você que é nerd ayurvédica já cansou de saber, você devia ter vindo com os shloka 24, 25 e 26 transliterados para a aula, né? Isso é que eu espero de vocês. Se você não transliterou, vamos transliterar aos poucos. Eu já tô pegando leve com vocês no minutinho de sânscrito, não sei se deu para perceber. Hoje também não vai ter minutinho de sânscrito. Eu preciso que você foque na sua capacidade de leitura e transliteração do sânscrito. Se vocês não estão nem conseguindo ainda ler e transliterar, não adianta eu ficar me aprofundando aqui em sandhi, samás, essas coisas. Porque eu vou ficar falando para ninguém, né? Eu vou ficar falando sozinho. Então eu resolvi pegar leve até o final desse capítulo para que vocês tenham tempo de botar o sânscrito em dia, tá? A lição de casa, uma das lições de casa que eu passei era transliterar os shlokas 24, 25 e 26. Então vamos lá, se você não transliterou, translitera com a gente. Se você já transliterou, você me ajuda a ver se eu não vou cometer nenhum gafe, porque acontece. Transliterar na hora tem disso. Então vamos lá. Dharayetu sadavegan. Dharayetu sadavegan. Hitaishi. Pretya cheha cha. Lobhershya, esse é difícil. Lobhershya dvesha matsarya raga. E, gente, eu passei o tamanho da palavra. Dinam. Lobhershya dvesha matsarya. Matsarya. Ragadinam jitendriyaha. Beleza. Shloka número 24. Beleza. Dharayetu sadavegan hitairishi pretya cheha cha. Então, o que ele começou a brincar aqui? Mudou um pouco, levemente de assunto, mas na verdade não mudou não. Ele continuou no mesmo assunto, só está se aprofundando, né? Então, Dharayetu sadavegan hitaishi pretya cheha cha. Dharayet, esse verbo dharayet, dharana, ou a palavra dhatu, eles vêm do um radical parecido que significa dar suporte, suportar. Tu é uma palavrinha que está aqui, ó. Isso aqui
Dharayetu. Dharayetu. Isso aqui são duas palavras. Dharayet é o verbo e tu é um avyaya, é uma palavra que ele dá ênfase. É uma palavra de ênfase, tá? Dharayetu sada. Sada significa sempre, né? Sempre. Vegan, então vegan são os vegas, né? São vários vegas diferentes. A gente já falou de vários vegas diferentes e aqui ele está falando da palavra vegan, é a palavra vega no plural. Né? Então é uma das conjugações de vega no plural. Eu não vou entrar nisso ainda aqui com vocês, mas no futuro a gente vai se aprofundar em gramática de sânscrito e vocês vão entender que, muito diferente do português, os nomes em sânscrito não pluralizam só acrescentando S no final. Então vegan é um tipo de plural, então são muitos vegas, tá? Hiteishi. Hiteishi, a palavra hita significa saudável, feliz. Hiteishi significa alguém que deseja felicidade, alguém que deseja sucesso, alguém que deseja saúde. Pretia. Pretia significa depois da morte, na próxima vida. Depois da morte, na próxima vida, cheti. Ch e ti. Isso aqui é um sandhi que a gente já estudou. Cheti, cadê ele no pretia? Desculpa, cheti não, cheha. Cheha é um sandhi. Cheha é cha e ha. As duas palavras cha e ha, vocês já estudaram isso, por isso que eu estou revisando, tá? Eu já expliquei isso para vocês. As palavras cha e iha, o a, quando junta com i, chaiha, 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 cheha. Então, cha iha vira cheha. Esse e aqui é um sandhi que a gente já estudou. Então, a palavra cha, esse cara aqui cha, e esse cara aqui é o iha. Cha significa também, tá vendo que tem dois cha, cha? Quando a gente bota uma lista de coisas, eu vou para Jamnagar e eu vou levar meu casaco e minha mochila e minha camisa e meu pente e minha escova de dente, tudo esse e é o cha. Esse cha, 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 ele está fazendo uma lista de coisas, né? Isso e aquilo outro. Só que no sânscrito você bota o e depois da palavra e não antes. Então ele falou pretia cha, iha cha. Então, hitaishi significa desejar coisas boas, desejar que alguma coisa boa aconteça. Quando? Pretia cha, iha cha. Pretia é depois da morte, iha é nessa vida. Então, eu desejo coisas boas para você quando? Depois da morte e nessa vida aqui também. Como é que a gente faz isso? Pretia cha, depois da morte, e depois da vida, e. É mais ou menos assim que funciona. Então esse cha, que é esse cara aqui, que também é esse cara aqui, ele é uma palavra de adição. Essa é a ideia que ele dá. Tá? Então deixa eu desfazer aqui, porque o certo é sempre respeitar o sandhi, a regra de sandhi. Então, até agora não está muito claro o que ele está falando, né? Então, o suporte, sempre, os vegas, né, os impulsos fisiológicos, hitaishi, desejando coisas boas, depois da morte e nessa vida também. Aí ele continua. Lobha, aí ele vai fazer uma lista de tragédia aqui para você, ó. Isso aqui, lobha irshya, também é um sandhi. É lobha, irshya, dvesham, dvesha, matsarya, ragadinam. Então ele está falando uma série de palavras, que não sei se você conhece essas palavras, mas você poderia conhecer essas palavras, porque eu falo algumas delas todo santo dia, tá? Quando a gente faz o Ragadirogan, lá no início de tudo, eu falo várias palavrinhas que têm essa mesma conotação. São palavras absolutamente negativas. Então, lobha, a palavra lobha significa ganância. Tá? Lobha significa ganância. Irshya, irshya significa tipo inveja, uma coisa dessa. Lobhershya, então é o sandhi. Dvesha, dvesha é quando você tem ódio por alguma coisa, aversão a alguma coisa. Isso é dvesha.
Matsarya. Matsarya, dvesha, Matsarya é uma atitude de escassez que faz com que você, uma visão de escassez que faz com que você queira o seu bem em detrimento da outra pessoa. É como se fosse uma competição. Você quer ganhar e a outra pessoa vai perder, tá? Então, você tem ganância, você tem inveja, você tem ódio, aversão, você tem a vontade de você se dar bem em cima dos outros, tipo um pensamento de competição, e raga. Raga, vocês já cansaram de ouvir falar, né? Eu falo isso todo dia. Raga, adirogan, satata, nushakta, né? Raga, adirogan. As doenças que começam com raga, e tem uma lista de outras doenças. E aí eu falo pra vocês, Autsukya Moha Arati Dhan, Autsukya Moha Arati, são palavras que estão mais ou menos junto nesse grupinho aí de palavras negativas, que são atitudes negativas em relação à vida, digamos assim, tá? Então, Lobha, Irsha, Dvesha, Matsarya, Ragadinam. Então, de novo aqui, ó, Ragadinam. Esse aqui devia ser um M, mam. Ragadinam significa adi, significa e etc. Então eu falei de aversão, de inveja e tal, e a palavra raga, que é traduzida de várias maneiras diferentes, mas que normalmente significa fúria, ira, né? Mas tem muitos e muitos significados. Normalmente a palavra raga, ela vem da cor vermelha, né? Raga significa vermelho, e é quando a pessoa fica enfurecida e tal e tal. Mas também é relacionada com apego, também é relacionada com ciúmes, também é relacionada com várias outras palavras. É tudo de ruim. Raga é a doença máxima aqui, né? Jitendriyaha. Jitendriyaha. Deixa eu pegar minhas anotações aqui, para não falar nada besteira. Tá. Jita e Indriya. Vocês conhecem a palavra, de novo, ó, mais o mesmo sandhi. Olha que bonitinho, estamos aqui revisando os sandhis, né? Jita, Indriya. Jita, Indriyaha. Então, Indriya, vocês já sabem o que significa, né? Indriya são os órgãos dos sentidos. São os órgãos de percepção da realidade. Jita, Indriya. Jita significa conquistar. Conquistar o quê? Os órgãos dos sentidos. Jitendriyaha, então, significa uma pessoa que não é submetida aos prazeres da vida, digamos assim, os prazeres mundanos da vida. Uma pessoa que conquistou os prazeres mundanos da vida. Beleza? Então, é poesia, né? Então vamos junto aqui, não vou deixar vocês na mão, não. Então ele falou, a gente está falando de Vegas, Mateus. O que tem a ver Lobha, Irsha, Dvesha, Matsarya, Raga? A gente estava falando de soltar pum, de arrotar, de vomitar, e agora ele está falando de vários impulsos bizarros aí. E o que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer exatamente as coisas que ele estava dizendo antes. Assim como você tem impulsos fisiológicos do corpo, essas atitudes negativas são como impulsos, são como vegas também. São tipo uns impulsos fisiológicos. Só que são tipo uns impulsos fisiológicos da mente, digamos assim. Então é como se fosse da natureza do ser humano ter esses impulsos, desenvolver esses impulsos. E esses impulsos que são naturais, digamos assim, da mente humana, diferente dos outros impulsos que a gente estava falando lá, eles têm que ser de Tendriyaha. Eles têm que ser meio que dominados, digamos assim. Então, se você é uma pessoa que quer ser feliz nessa vida, na próxima vida, se você quer ter uma vida incrível e depois que você morrer, você vai para onde você acha que você vai, para o paraíso, para o inferno, sei lá, e lá também você tem uma vida incrível, o melhor jeito é você ter um controle sobre os seus órgãos dos sentidos, digamos assim. É você ter um domínio sobre os impulsos da sua mente. Quais são os impulsos da mente que você tem que tomar muito cuidado? São Lobha, Irsha, Dvesha, darará. Entendeu? Faz sentido isso para vocês? Ele está fazendo aqui um aprofundamento, dizendo, olha, tem vários impulsos que a gente tem. Então, eu não falei para você não suprimir os impulsos, para você não forçar os impulsos? Aí, com certeza, algum aluno levantou a mão e perguntou, professor, e se eu tenho raiva? Então eu não posso suprimir os impulsos.
Então é pra eu dar um soco na cara do meu coleguinha quando eu fico com raiva dele? Professor, você falou que não é para suprimir, nunca suprimir nenhum impulso, porque suprimir impulso é a pior coisa que existe no mundo e tal. Então eu tenho um impulso de roubar o dinheiro do meu amigo, porque ele tem muito dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu quero pegar o dinheiro dele. Então esse é um impulso que surgiu aqui em mim. A ganância ela é um impulso, a raiva ela é um impulso, a competitividade ela é um impulso. Se você está me dizendo para não suprimir nenhum impulso, então é melhor não suprimir esse impulso também não. E aí o professor ele fala, não, discípulo, então vamos aqui fazer um comentário importante para você em relação a isso. Esses são impulsos que você deve controlar. Se você quer ter uma vida auspiciosa, se você quer ter uma vida incrível, legal, eu não precisava estar repetindo isso aqui para você, tô imitando aqui um Vagbata mais animado, né? Não precisava repetir isso aqui para você porque a gente já teve o capítulo 2, o capítulo Dinacharya. No capítulo do Dinacharya eu falei de Sadvruta para você, das atitudes que a pessoa tem que regar, né, na personalidade dela. Então a gente já teve essa conversa, mas só para não deixar nenhuma dúvida, vamos deixar claro aqui que atitudes diversas, como essas atitudes negativas, que também são impulsos, talvez são impulsos mentais, né, digamos assim, seriam como Manasika Vegas, seriam impulsos não do teu corpo, mas impulsos que vêm da sua mente, né? Esses impulsos, sim, precisam ser controlados, eles precisam ser dominados, eles precisam ser encaminhados. Porque qual é o nosso objetivo no final das contas lendo o Samhita? A primeira frase do Samhita. Ragadirogan satatanu shaktana sheshakaya prasurtana sheshan autsukya moharatidan yopurva vaidya. Yopurva vaidya é o grande vaidya que dominou todos esses impulsos. Eu quero ser igual a esse cara aí. Esse cara dominou os impulsos dele, eu também quero dominar os meus. Então esse Shloka 24 aqui é para te dizer, não vem com desculpinha de que tu teve um impulso de cobiçar a mulher do próximo, por isso que tu foi lá e cobiçou. Eu já te disse no capítulo 2 que não era para cobiçar. Então não cobiça. Ah, mas era o meu impulso, porque você falou para eu não suprimir meu impulso de Shukra. Então eu olhei para a mulher e eu tive que ir lá. Não, isso não é impulso de Shukra, isso é impulso de Lobha, isso é impulso de Raga. Isso é outro impulso. Você não está suprimindo o impulso de ejaculação. Você está suprimindo o seu impulso de maltratar outra pessoa, de abusar de uma mulher, de abusar da sua paciente, de, sei lá, de botar o teu desejo sobre o desejo do outro. Matsarya, você está competindo com o outro para você ganhar e o outro perder. Então, se o teu impulso, você vai justificar que você abusou sexualmente de alguém, porque você tem um impulso de Shukra que você não pode suprimir por causa dos samhitas, não. Aí o Vagbata veio aqui e deu um tapa na mão do aluno que estava querendo uma desculpa para fazer besteira. E ele fala, não, esses impulsos aqui não entram na minha lista de impulsos que você não pode suprimir. Esses aqui tem que ser de Jitendra Yamaha mesmo. Tu tem que dar uma segurada nos teus desejos aí. Porque desejo gera um monte de impulso. E se tu for seguir todos os impulsos que os teus desejos geram, você vai fazer um monte de besteira, vai fazer mal para você. Então, se você quer ter uma vida incrível, e essa palavra aqui, ó, Hitaishi, se você quer ter uma vida incrível, se você quer ter uma vida saudável e tal, você tem que aprender a dar uma segurada nos teus impulsos. É a mesmíssima coisa que, por exemplo, o Yoga Sutra do Patanjali, ele também fala, Atha Yoga no Shasanam. Agora eu vou explicar o que é Yoga para vocês. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Quando a mente parar de te perturbar a paciência, isso é Yoga. Então você precisa entender como alguns impulsos não podem ser suprimidos, né, e nem forçados, mas tem outros impulsos que é melhor você aprender como controlá-los. Senão eles vão controlar você, e aí isso vai dar um monte de problema para a tua vida. Beleza, galera? Isso é um shloka muito importante. Ele está começando a fazer uma transição para princípios gerais para a gente terminar o capítulo. Esse capítulo termina no shloka número 35. Então a gente já está oficialmente na segunda metade do capítulo em direção à reta final. Vou ver aqui as dúvidas e comentários de vocês para ver se tem alguma dúvida a respeito disso. E aí a gente segue rumo ao shloka 25 e 26, que eles são grudadinhos, é uma leva só. Então vamos lá, gente, mas tem perguntas. Beleza? Aline Panham, tudo bem? Oi, lendas nerds. Mara Palmarico,
Lição de casa, pergunta 1. Então, a maioria das doenças tem componente vata? Sim, a maioria das doenças tem um componente de vata. Depois que a doença se instalou, adianta ainda tratar o vata, mesmo ele já tendo atingido outras coisas? Sim, adianta e tem que tratar. Depois que o vata já se instalou, você tem que começar a tratar pela causa, tá, Mara? Lição de casa, pergunta 1. A pessoa que tem tendência a desequilibrar vata ou dosha vata é mais suscetível a ficar doente nesse sentido? Sim. Se a pessoa já tem uma tendência a desequilibrar o vata, como o vata é o dosha que mais tem tendência a desequilibrar, aí é uma tendência com mais uma tendência, aí a festa fica tensa, né? Pergunta 2. Alguma forma de depilação é menos maléfica no sentido de crescimento do pelo ou contra? Caraca, Mara, eu nunca pensei nisso na minha vida. Eu sou um ser humano peludo, né? Alguma forma de depilação é menos maléfica? Eu não tenho a menor ideia das formas de depilação. Então eu tenho certeza que dá para... Antigamente as pessoas depilavam com cera de abelha, né? Hoje em dia tem um monte de cremes diferentes e tal e tal. Eu não tenho nenhuma experiência clínica com depilação, não tenho nenhum paciente, não posso te falar nada sobre essa pergunta. Obrigado pela pergunta, posso até refletir sobre isso, perguntar para médicas de mulheres aqui, professoras e tal, e talvez voltar para você com alguma ideia. Eu estou tentando refletir agora no momento, pensando, e como isso tem a ver com o capítulo de Roga Nutpadanya, porque a gente falou de anuloma e pratiloma, mas daí a depilação ela é um movimento que, até onde eu entendo, eu nunca depilei nada na minha vida, né? Então eu não posso falar, não é nem meu lugar de fala, nem clínico, nada, nada, nada. Pelo que eu entendo, a depilação ela gera um trauma, né? Porque você está puxando, arrancando os pelos para fora do corpo. Né? Então você pode ter uma destruição do folículo e tal e tal. Então, no via de regra aqui na minha cabeça, qualquer tipo de depilação, quer dizer, remoção forçada dos pelos, ela deve gerar desconforto, deve gerar dor. Então ela deve agravar o vata instantaneamente. Se é melhor no sentido do pelo ou contra o pelo, eu não sei. A que for menos traumática para sua pele, talvez seria a melhor. Agora, se eu tivesse que te responder de verdade, eu levantaria aqui toda uma questão sobre depilar para quê? Então eu teria que levantar, na verdade, um questionamento talvez contra o processo de depilação. Se você depila por uma questão médica, tem alguma relevância clínica, eu não conheço nenhuma. No departamento de cirurgia, a gente raspa, né, os pelos da pessoa no pré-cirúrgico. A gente nunca depila. Então a ideia de que você vai remover os pelos do corpo de uma pessoa de maneira forçosa, você vai agravar o vata, você vai gerar trauma nos folículos, né, naquele pelo. Eu não consigo ver nenhuma coisa positiva da depilação. Aqui pensando junto contigo, tá? Eu entendo que tem um fator social muito profundo, que faz com que as mulheres sintam que elas têm que depilar. Percebe como isso talvez tenha um desdobramento, talvez, né? Tem um desdobramento absurdo de uma cultura que é machista, patriarcal, porque homem não depila, via de regra, né? Então, óbvio que você ter a opção de depilar, se isso for da sua vontade, eu acho maravilhoso, liberdade está aí para isso. Agora, você cresce numa sociedade que te ensina que a mulher que tem pelos é uma mulher suja, de menos-valia e tal, do ponto de vista ayurvédico seria meio louco, porque se você tem pelos no seu corpo, esses pelos são parte do seu corpo. Por mais que sejam malas, por mais que eles estejam saindo do seu corpo, o pelo tem um tempo de vida natural dele. Ele cresce, depois de um ciclo de 3 meses ele cai. Não é à toa que a minha casa é toda cheia de pelo, porque eu sou muito peludo. Mas ele tem um ciclo de vida natural, como o cabelo tem um ciclo de vida natural, o cabelo cai, como as fezes têm um ciclo de vida natural, você vai botar ela para fora do corpo em algum momento. Agora, a ideia de que você vai fazer uma depilação por uma questão, de repente, estética, e isso gera um efeito físico no seu corpo, que é um agravamento de vata, talvez até um sangramento localizado, de repente uma dor, um incômodo muito grande, porque você vem de uma sociedade que diz que se você não fizer isso, você não vale tanto, ou você é feia e tal, quando os homens recebem um tratamento diferente, isso tem um nome que chama machismo, né?
Então não é, de novo, tanto o meu lugar de fala, eu sempre tomo porrada quando eu falo dessas coisas, então espero não estar representando mal ninguém na minha fala agora, estou tentando só raciocinar porque a pergunta foi levantada, acho que não faz nenhum sentido ninguém se depilar, do ponto de vista de samhitas, pelo menos. Agora, você falar, meu corpo é meu, eu faço o que eu quiser, maravilhoso, faz o que você quiser. Agora, acho bem complicado. Conheço homens que se depilam também, tá? E aí eu faria a mesma observação pro cara, do tipo, por que você está fazendo isso, entendeu? Se você tem pelo na axila, será que pelo na axila não é natural de mulheres e de homens? Se você tem pelo na perna, por que o pelo na perna de um homem é aceitável e o pelo na perna de uma mulher não é aceitável? Eu acho que tem muito aí de cultura, né, de construção cultural. Então, como a gente está falando de saúde, no momento que o meu foco é saúde, eu não posso ficar freando o respeito à saúde por causa de uma questão de cultura. Então, eu estou tentando ter um diálogo mais honesto possível aqui com vocês, pensando só de um ponto de vista de saúde. Eu acho que se você quiser ser 100% saudável, a depilação ela não te leva nessa direção. E se você sofre toda vez que você puxa um pelo do seu corpo, e eu imagino que deve ser muito doído fazer um troço desse, de novo, não tenho experiência prática, você está fazendo isso por quê? Então eu convidaria você para uma reflexão do porquê disso. E se a resposta do porquê é porque o meu marido não me aceita se eu não tiver depilada, ou a minha mãe não aceita, ou a minha irmã não aceita, de repente a gente teria que ter uma conversa mais ampla, social, de por que não aceita, se o seu corpo faz isso naturalmente, né? É que vocês sofrem uma pressão muito braba, né? Eu acho que seria legal trazer uma mulher, ou várias mulheres, para falarem sobre isso aqui. Se vocês são mulheres e quiserem, dê suas opiniões aí nos comentários, por favor. Tem 26 pessoas online aqui agora, eu adoraria ouvir a opinião de vocês. E se vocês puderem olhar para essa discussão de um olhar médico e talvez distanciado da tua construção cultural. Não sei se é tão interessante a gente fazer um comentário, por exemplo, de mulher que não se depila é feia, ou sei lá, porque aí é opinião, é subjetivo, não importa, né? O que eu acho que é interessante é a gente talvez parar para pensar o porquê dessa prática. E se ela é uma prática por higiene, por que os homens não fazem também necessariamente? Ou todo mundo deveria fazer então? Porque eu não sinto que eu gostaria de fazer. Então, sei lá. Fica a dúvida, obrigado pela tua ponderação. Tá vendo como perguntas são muito potentes? As perguntas tiram a gente de um lugar de conforto e me deram a oportunidade de refletir sobre um troço que eu não tinha parado para pensar ainda, porque não é a minha experiência na vida, né? Eu sou peludo e tem gente que acha que é horroroso. Eu já fui olhado na rua, principalmente na Índia e na China. Eu já morei na China, né? Na China, as crianças passavam a mão no meu pelo, no metrô, por exemplo, e falavam para a mãe, macaco, macaco. Me chamavam de macaco, porque eu tenho muito pelo e os chineses não têm pelo. Então, para vocês verem como no Brasil eu sou branco, homem, privilegiado, mas aqui na Índia, por exemplo, tem muita xenofobia. Aqui na Índia eu sou cidadão de segunda classe. Na China também. Na China eu era considerado um horroroso peludo macaco, para vocês verem. Como é interessante, né, quando a gente sai do nosso país, os preconceitos mudam também, né? Então, excelente reflexão, acho que isso é muito importante. A maneira de se estudar os samhitas de forma tradicional na cultura védica era assim. Era a gente sentar todo mundo numa roda e se fazer perguntas e tentar responder. Não era só ficar lendo o samhita, todo mundo seguindo a leitura, entendeu? Esse tipo de discussão era o que estava acontecendo lá com o Charaka e com o Agnivesha. Foi por isso que esse shloka que a gente acabou de ler aconteceu. Porque o mestre estava lá falando para o discípulo o que ele não podia suprimir, e aí alguém levanta a mão e fala, calma aí, e o impulso de ganância? Aí o mestre ele pode trocar uma ideia sobre o impulso de ganância. Aí alguém faz outra pergunta, aí o mestre também responde outra pergunta. Então, os samhitas são todos estruturados da forma de conversa. Talvez não fique claro para vocês, lendo o Ashtanga Hridayam, porque o Ashtanga Hridayam é uma poesia baseada no Charaka e no Sushruta, mas quando você lê o Charaka Samhita, e a gente vai ler o Charaka Samhita algum dia, fica muito claro como é uma conversa entre o guru e o discípulo, e o Samhita vai evoluindo à medida que o discípulo vai fazendo mais perguntas. Como aqui a gente não tem essa estrutura, eu não sou guru de vocês, eu sou estudante junto com vocês,
eu só sou, tipo, o irmão mais velho, de repente, né? Eu tô estudando isso de maneira mais aprofundada há mais tempo, mas o meu objetivo não é ser o guru do Agnivesha, o meu objetivo é ser o Agnivesha. Então a gente senta aqui numa roda e troca uma ideia. De repente a minha percepção da depilação está totalmente equivocada. E aí eu tenho a oportunidade de aprender com vocês. Eu aprendo mais com vocês do que vocês aprendem comigo. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Porque pensa na matemática. Agora, tem 29 pessoas aqui ao vivo. Hoje no 0800 tinham 500 pessoas ao vivo. No Instagram do Vida Veda tem 30 mil pessoas. Vocês 29 estão aprendendo comigo, Matheus. Então você está aprendendo só com uma pessoa, que sou eu. Eu estou aprendendo com 29. Então, assim, nessa interação, desculpa, mas é verdade, eu aprendo mais do que você. Porque eu tenho mais professores. Essa é a real. Eu tenho 30 mil professores, agora 31 mil professores no Instagram. Aqui nos Samhitas também. Eu posso compartilhar um pouquinho do que eu aprendi, mas eu aprendo um monte com vocês. Agora acabei de aprender um monte sobre depilação que eu nem sabia e tenho certeza que os comentários vão me ensinar mais ainda. Mara Pomarico, lição de casa. Ainda não consegui fazer a transliteração. Tem umas que eu não achei. Fiz uma linha bem errada e desisti. Ga, Rayata, Sada, Bagana, Hatapa, Saya. Para a próxima, tento de novo. Mara, essa é a atitude. Para a próxima, tenta de novo. Tá? Qual é a base da transliteração? É o que eu ensinei para vocês lá no capítulo 2, no Minuto de Sânscrito. Todo episódio do Minuto de Sânscrito, do capítulo 2, eu ensinei de como transliterar. E óbvio que aqui, ó, você pode pegar a minha transliteração aqui e comparar com a tua e copiar ela, e aos poucos você vai aprendendo a fazer. Robson chegou. Cha é uma conjunção coordenativa aditiva. Obrigado, Robson, pela terminologia gramatical perfeita. Aline Panhan, algum livro para utilizar para auxiliar o aprendizado do sânscrito? Não conheço, Aline. A gente usa o Laghu Siddhanta Kaumudi, que é uma gramática, mas é impossível. Se você pegar o Laghu Siddhanta para ler, você não vai entender nada. Eu digo isso não porque você não vai entender nada porque a Aline não sabe nada. Não é isso, é porque é muito difícil. Pra gente que estuda sânscrito há anos e anos e anos, é muito difícil. Não é um bom manual. O melhor jeito de aprender sânscrito que eu conheço é na prática. E é isso, você vai seguir os minutos de sânscrito e começar a praticar, tá? Neuza Ávila Neuzinha. Eba, consegui um ao vivo. Seja muito bem-vinda. Claide Ribeiro, salve, salve, Matheus. Hashtag F4P, que bom, galera da formação aí. Débora Pinetari Drucker, que lindo esses impulsos. Poderiam ser considerados mentais? Acho que eu já comentei isso. Ah, você acaba de falar isso, que bom. Yuri, psicólogo, seria semelhante a uma pessoa que opta pelo celibato, encontrando recursos mentais para suprimir e canalizar os impulsos mentais? Sim, seria. A opção pelo celibato, ela não contraria nada do que está escrito aqui nesse capítulo. Eu acho que eu comentei, inclusive, sobre isso no vídeo que a gente falou sobre supressão de Shukra Vega, né? O que você não pode quando você está fazendo sexo e você está começando a cadeia de ejaculação, que é aquela sensação que você tem de que você vai ejacular, você parar e suprimir. Isso é Shukra Vega Dharana. Você está suprimindo esse impulso, tá? Pratyahara é silenciar a mente, ficar imóvel, estar vazio de sentimentos, necessidades, ir além dos sentidos. Perfeito, Robson. Shri Veda! Hey, my friend. Mara Pomarico, obrigada, maravilhoso. Você tem lugar de fala sim, porque não é machista. Mara, eu não falo muito correndo que eu não sou machista, não. Eu fui criado muito machista. Então eu me considero um machista em recuperação. Sabe Alcoólicos Anônimos? Então, a pessoa quando ela era alcoólatra, ela sempre é alcoólatra. Eu nunca fui machista, né? Mas eu fui criado numa sociedade muito machista. Então eu tô sempre em observação, né? Eu não me considero um machista recuperado jamais. Eu tô sempre pensando sobre em que momento que eu tô sendo machista. Porque eu sou homem, né? Então é muito ridículo eu como homem dizer eu não sou machista. Eu acho bem ridículo. Então assim, eu tô o tempo inteiro aprendendo sobre o meu machismo. Essa é a maneira como eu entendo. E tentando ajudar vocês. O Vida Veda tem um objetivo de ser uma empresa feminista, né? Tem
mulheres dentro do Vida Veda, são a alma do Vida Veda, tem mulheres e homens dentro do Vida Veda, e a gente tenta sempre aproximar o Vida Veda dessa luta do feminismo, mesmo que o porta-voz mais conhecido do Vida Veda seja eu e seja homem, né? Enfim, é um aprendizado infinito pra mim esse negócio. Lúcia João, depilação ao fil, como se faz na Índia, não é doloroso. Depilação ao fil? Nem sei o que é isso. Depilação não é nada higiênico, pelo contrário, disse a Mara Pomarico. Robson, depilar é desnecessário, basta aparar os Países Baixos dos meninos e tchá, meninas. Usou até o tchá aí. É pertinente considerar questões de saúde relativos à depilação. É pertinente. Neuzinha, liberar-se das amarras sem pressão, mas com reflexão. Yuri Abud, há pessoas que são orientadas pelo médico a se depilar, por exemplo, em casos de incontinência urinária. Ah, olha só que interessante. Lucy João, thread depilation. Não, esse negócio do thread aí não dá, Lucy. Uma vez, eu divido uma história com vocês aqui. Eu fui fazer a barba aqui na Índia, num barbeiro indiano. E aí o cara me disse que eu tenho pelos que nascem aqui do lado do rosto. Porque eu tenho uma sobrancelha imensa, e aí eu tenho uns pelos que nascem aqui. E aí ele me falou que ele ia tirar com esse thread. E aí ele veio com uns fios, e aí ele passou os fios aqui assim. Mas, velho, olha, dizem que homem é frouxo com dor. E talvez seja verdade. Eu nunca mais fiz aquele troço na minha vida, mas doeu uma demais da conta. Então eu não sei se é porque a pele do rosto é muito sensível, eu não sei, mas eu já fiz essa parada do fio e aí, eu não recomendo pra ninguém não. Mara Palmarico, obrigado, Lucy. Yuri Abud, psicólogo. Mas a reflexão do porquê e para que depilar é excelente para sair do fluxo de só repetir o que foi doutrinado pela sociedade ou pela família. A aprendizagem é uma via de mão dupla, muito legal reconhecer que qualquer pessoa com quem nós cruzamos na rua saberá algo que eu não sei. Eu vivo assim o tempo inteiro. Eu sou faixa branca para sempre e eterno. Tô sempre aprendendo. Lucas Cipriano, só passando para agradecer. Logo mais assisto tudo. Grande Lucas, obrigado. Aliás, te mandei um e-mail, mas nada urgente. Que bom, gente. Eu tô muito atrasado na minha resposta de e-mail. Estou tentando melhorar isso. Lumatoso, olá, minha primeira aula ao vivo. Que bom, seja bem-vinda. Aline Panhan, sou enfermeira nos Estados Unidos e não se raspa mais pacientes antes de cirurgia, pelo menos onde trabalhei, por conta da infecção. Olha que interessante, Aline, aqui na Índia, quando a gente vai fazer cirurgia anorrecto, a gente raspa. Então, uma diferença, né? E as pacientes também de ginecologia e obstetrícia, a gente também raspa, principalmente antes do parto natural, parto normal, eles raspam também. Como as práticas na Índia são muito antiquadas, eu tô te escutando, com certeza vocês nos Estados Unidos estão mais à frente no que é higiênico do que a gente aqui. Eu trabalho no hospital público no interior da Índia, isso aqui é uma tragédia em termos de higiene. Camila C, meu primeiro vídeo dos Samitas Online. Você chegou bem na hora da discussão, Camila. Você é uma ótima pessoa para eu ouvir sobre esse tema da depilação. Ricardo Barreto, em certos lugares da Índia, antes da puberdade, fazem aplicação de cúrcuma na pele para parar o crescimento mais tarde. Ah, olha só, nunca tinha ouvido falar disso. Roberto Lima, você é um macho em desconstrução. Eu sou um... Como é que é? Minha melhor amiga Verônica fala que eu sou um esquerdomacho em desconstrução. Tá bom? Eu não conheço essas expressões nenhuma, porque eu tô na Índia há muito tempo, né? Yuri Abud, adorei machista em recuperação. Eu me considero machista em recuperação. Na dúvida, né? Porque não custa nada. Juan Diório, boa tarde. Stênio Lopes, meu irmão, boa tarde. Estou aqui para te agradecer por todos os ensinamentos dados no seu canal. Ah, obrigado. Assisto há pouco tempo e minha vida já está mudando. Nossa, que bom. Obrigado pelo depoimento, Stênio. Essa mudança está acarretando toda a melhora nas pessoas ao meu redor. Seu trabalho está ajudando muita gente. Obrigado mesmo. Boas do Porto em quarentena, Phil Gaia. Que bom, sejam todos bem-vindos. Então, é isso, não tem mais dúvidas, vamos adiante, porque eu quero ler 2 slokas ainda e a gente leu só 1 até agora. Então, continuando com a nossa leitura, com os slokas número 25 e 26. Eu vou ler eles juntos porque o conteúdo deles é praticamente igual. E o sloka número 25 e 26, eles dizem o seguinte: Yatheta cha yathakalam malanam shodhanam prati atarthya sanchitastehi krudasyur jivitachidaha doshah kadachit kupyanti jita langhana pachanaihi yetu samshodhanai shuddha natesham punarudbhavaha. Maravilha! Então vamos primeiro começar já transliterando essa parada.
yate tacha yatha kalam yate tacha yatha kalam malanam shodhanam prati atyartha sanchitaste atyartha sanchitaste hi krudha surjivita chidaha. 25. E o 26, vamos direto nele. Doshar, kadachit, kupyanti, doshar kadachit kupyanti, jita, langana, pacha, naihi. Yetu, samshodhanaih, shuddha, yetu samshodhanai shuddha, natesham, punarudbhavaha. 26. Maravilha! Então, esses dois slokas estão absolutamente conectados. No meu livro original, eles foram divididos porque os comentaristas fazem comentários ao 25 e depois fazem comentários ao 26. Mas vamos tentar entender o que eles estão querendo dizer, porque é uma ideia só que ele está apresentando aí. É uma ideia conectada, digamos assim, né? Então ele fala, yateta, yatita, cha, yata é... Bom, yat e ita são duas coisas, yata é outra coisa, mas daqui a pouco eu chego lá. Cha, essa palavra que vocês já cansaram de conhecer, yathakalam é no momento apropriado. Malanam são todos os malas, são os doshas que deveriam sair do corpo. São as coisas que já não deveriam mais estar no corpo e têm que sair. Shodhanam, se você lembra, o Ashtanga Hridayam Sutrasana capítulo 1, ele fala de duas modalidades de tratamento, Shamana Chikitsa e Shodhana Chikitsa. E eu expliquei lá no capítulo 1 o que significa Shodhanam. Prati significa imediatamente após alguma coisa, tá? Atyartha sanchitastehi, sanchita, samchaya, é quando você tem alguma coisa agravando. Quando alguma coisa agrava. Hi é tipo uma palavra de ênfase também, né? A gente usa tu e usa o ri em contextos diferentes. Krudha vem de kroda, significa raiva, é raiva mesmo, raiva, tá? Mas não é raiva sempre, vocês vão ver quando a gente chegar lá. Ele não tá falando de um ser humano que tá com raiva. Ele tá falando de algum dosha que tá agravado. Ele tá um dosha raivoso, digamos assim. Siuhu é o verbo ser. Siuhu jivitachidaha. Jivita significa vida. Chida significa cortar. Então é alguma coisa que corta, que elimina a vida, que corta a vida ou que elimina a vida. Então, os doshas, vamos pro próximo logo de uma vez, porque né? Doshaha, porque tá aqui o sujeito da parada toda, né? Doshaha e malanam, ele tá se referindo aos mesmos caras, tá? Doshaha é o plural de dosha. Você que está na dúvida aí, Matheus, já tinha comentado isso no sloka anterior, mas vou repetir agora. Doshas com S no final é a portuguesação do sânscrito, tá? O plural de dosha, na real, é doshaha. Esse é o plural de dosha, tá? Então, doshaha
kadachit kupyanti. Kadachit kupyanti. Então, kadachit, kada significa quando. Kupyanti é agravar. Quando alguma coisa está agravado, jita, a palavra jita significa conquistar alguma coisa. Langhana pachanaihi. São dois procedimentos de shamana chikitsa. Langhana é um procedimento de shamana chikitsa de diminuição dos tecidos corporais. Então, quando você faz langhana, você está fazendo redução de tecido. O contrário de langhana é brahmana. A gente vai ter um capítulo inteiro que chama Dvividopakrama, o capítulo 14 do Ashtanga Hridayam Sutrasthana. Dvividopakrama fala só sobre isso, Langhana, Brahmana Chikitsa. Pachanaihi, pachana significa cozinhar ama, especificamente. Então, são duas terapias e as duas elas geram mais fome e redução de tecido, aumento do Agni, que faz pachana, ele vai cozinhar ama. Então, Langhana e Pachana são duas terapias, na verdade, inúmeras possíveis terapias, que são usadas para ditar, para conquistar Kupyanti dosha, o dosha que está agravado, o dosha que está um pouco agravado, tá? E tu, aqui o tu de novo, Samshodhanaihi, você também pode usar, Langhana Pachanaihi, Samshodhanaihi. Você também pode usar terapias de Shodhana, de extrair o dosha agravado do corpo da pessoa. A terapia de Langhana, Pachana, ela não é Shodhana, ela é Shamana. A gente já fez a diferença disso lá no capítulo 1 do Ashtanga Hridayam. Se você não tem esses conceitos claros na sua cabeça, você tem que voltar e revisar lá. Eu aviso para vocês que a série do Vida Veda nos Samhitas, ela é sequencial, ela é linear. Se você perdeu o conceito lá do passado, você vai se embolar, não tem muito jeito. Eu não tenho como parar toda vez e explicar do zero. Porque senão a gente nunca vai andar, né? A gente não vai pegar uma velocidade de cruzeiro. Shuddha, Shuddha, alguma coisa que está muito suja, né? Que precisa ser limpa, né? Normalmente quando você faz Samshodhana, você está fazendo Shuddha, entendeu? Não. Esse aqui é o negativo. Tesham. Tesham está referindo, tipo um pronome pessoal, né? Se referindo aos doshas. Puna Rudbhavaha. Puna significa de novo. De novo, Rudbhavaha. Você não vai ter que fazer de novo, tá? Então vamos lá. Eu dei separadamente, se você estiver anotando no seu caderninho, você pode ir fazendo setinhas e anotando o que eu tô falando. Se você estiver só me ouvindo, você vai estar todo embolado agora. E aí agora eu vou parar e eu vou te desembolar. Então, Yatita Yat Kalam Malanam Shodhanam Prati. Então você precisa, no momento correto, na estação correta, no momento correto, você precisa eliminar os doshas que estão agravados. O que está na hora de sair do corpo, a gente não chama mais de dosha, a gente chama de mala. Então a gente estudou isso no capítulo passado, no capítulo de Rutucharya. E aí no capítulo de Rutucharya ele explica que em algumas estações do ano, determinados doshas eles agravam tanto que pode ser que você tenha que eliminar eles do seu corpo. Se o dosha agravou tanto que você precisa eliminar eles do seu corpo, ele agora já tem o nome de mala, ele precisa sair. Então, se você, na estação correta, no momento correto, fizer Shodhanam de malam, isso aí é o adequado, digamos assim, né? Então você deveria estar sempre observando para que se o dosha chegar num ponto que ele vira mala, ele tem que sair do corpo, tá? Atyartha samchitaste hi krudaha surji jivitachidaha. Então, se você não tomar cuidado, os doshas eles vão agravando e eles podem chegar até a terminar com a vida da pessoa. Então é mais ou menos isso que ele está falando aqui, entendeu? Você tem que ficar ligado, você tem que ficar ligada, porque os doshas podem ter uma tendência a agravar. Eles podem ficar agravados e você deveria estar sempre de olho nos doshas que estão agravando. Se ele agravar tanto a ponto dele virar um mala, ele tem que ser expulso do corpo, você tem que fazer shodhana com ele. Você tem que tirar ele do corpo, tá?
Se você não fizer isso, atyartha samchitaste krudaha, se você não prestar atenção, ele vai fazendo samchita, ele vai fazendo agravamento, ele vai agravando, 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 até que hikrudaha, ele fica muito agravado, ele fica muito nervoso. Se ele ficar muito agravado, muito nervoso, você não fizer nada, ele pode até fazer jivitachidaha, ele pode até acabar com a vida, tá? E aí, ele vai continuar com essa ideia. Doshaha kadachit kupyanti jita langana pachanaihi. Então, os doshas todos, quando eles estão kupyanti, você pode conquistar eles fazendo langana ou pachana, tá? Você pode conquistar os doshas fazendo langana ou pachana. Você pode conquistar os doshas fazendo terapias de shamana. Você pode fazer shamana chikitsa. Isso significa que o dosha está agravado e você vai apaziguar o dosha dentro do próprio corpo. Então, os doshas, eles vão tender a agravar quando eles, kadachit kupyanti, quando eles tenderem a agravar, você pode fazer langana e pachana com ele. Você pode reduzir, tentar controlar o dosha com algumas terapias, como langana, pachana e outras terapias possíveis. Yetu samshodana ihishuddha natesham punarudbhavaha. Agora, se você fizer samshodana ihi, se você usar não as terapias de Shamana Chikitsa, mas você usar as terapias de Shodana Chikitsa, você faz uma limpeza no corpo e Natesham Punarudbhavaha, que você não vai ter que repetir depois, tá? Literalmente o que ele está dizendo aqui é, se você faz uma terapia de Shamana Chikitsa, a tendência é o dosha sempre ficar agravando e você ficar de olho nele porque ele vai agravar, e você fica de olho nele porque ele vai agravar, e você fica de olho nele porque ele vai agravar. Se você fizer uma terapia de Shodhana, você elimina o dosha do corpo e aí ele natesham punarudbhavaha. E aí ele não vai ter essa tendência a reagravar de novo facilmente. É isso que ele está dizendo. Faz sentido isso que a gente falou até agora? Então, os doshas, recapitulando numa frase só, tá? Os doshas vão ter uma tendência sazonal a agravarem e você pode, se você ficar esperto, você vai eliminar ele quando ele ficar muito agravado do corpo. Toma cuidado, porque se você não observar, ele vai agravar tanto que ele pode até tirar a vida. Dushyanti iti doshaha, aquilo que gera desequilíbrio é o dosha. E lá no capítulo 1 do Ashtanga Hridayam Sutra, ele falou, Vayupitam kapascheti trayo dosha samasataha vikruta avikruta deham gnanti te vartayanti cha. Os doshas, se eles estão equilibrados ou desequilibrados, eles fazem gnanti ou vartayanti. Eles podem acabar, destruir o corpo, ou eles podem manter e sustentar o corpo. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Se eles agravarem, e você não prestar atenção, eles vão agravar tanto que eles podem até acabar com a vida. Os doshas, quando eles têm a tendência, quando eles agravarem, você pode fazer langana e pachana. Você pode fazer umas terapias de Shamana Chikitsa. Só que saiba, entenda, que se você fizer Shodana Chikitsa, aí eles não agravam mais. Então, quando ele faz esse paralelismo, ele deixa um monte de coisa a entender. E eu estou fazendo uma interpretação, tá, gente? Eu estou interpretando poesia aqui para vocês. Isso não é a última verdade, tem muitas traduções diferentes desses shlokas aqui, tá? Porque ele não diz claramente, não faça Shamana, faça Shodhana, tá? Vocês vão ver que existe uma tendência, principalmente por parte dos médicos ayurvédicos, de ficar recomendando Panchakarma 3 vezes por ano. Eu, pessoalmente, acredito que isso é uma má interpretação da recomendação dos Samhitas. Por quê? Porque médico, cara, tem incentivo para vender Panchakarma. Essa é a real. Então a gente não vai querer criticar cirurgião, porque o cirurgião tem incentivo a vender cirurgia, então. O Vaidya tem incentivo a vender Panchakarma. Então é natural que o Vaidya fale, todo mundo tem que fazer Panchakarma. Quantas vezes por ano? 3 vezes. Todo mundo 3 vezes por ano. Mas, cara, eu acho até irresponsável. O Panchakarma, se você já fez um Panchakarma, você sabe o tamanho do trauma que é um Panchakarma. Você sabe o peso, a influência que o Panchakarma pode ter, e se você estudar a Ayurveda de verdade até o final,
Não estou falando de um livro do Deepak Chopra, não estou falando de uma apostila de introdução à Ayurveda. Eu estou falando se você estudou Ayurveda, trabalhou em um hospital e leu o Charaka Samhita até o Siddhistana e o Kalpastana. Você vai ver que tem um monte de efeito colateral de Panchakarma. Então, assim, advogar Panchakarma 3 vezes por ano para uma pessoa que é saudável, me parece irresponsável. Mas essa é a visão que até os Samhitas deixam a entender, e aí se você quiser usar essa visão ao teu favor, você fala, os Samhitas dizem que é para fazer 3 vezes por ano. Eu não acho que os Samhitas dizem que é para fazer 3 vezes por ano. Eu acho que os Samhitas dizem que se você não prestar atenção, se você não se cuidar todo o santo dia, porque eles sabem que tu não vai se cuidar. Basicamente, esse é o problema. O problema é que o Charaka já sabia, o Vagbata já sabia, o Sushruta já sabia, porque lá atrás isso já era verdade, o ser humano não se cuida. Então o Charaka já dizia, o médico que é bom, quem é o médico que é ruim? O Sushruta já falava, como é que você identifica um médico que é mau médico? Como é que você identifica um médico que é bom médico? Como é que um bom estudante de Ayurveda deve se comportar? Como é que um mau estudante de Ayurveda se comporta? Por quê? Porque há 3.000 anos atrás as pessoas eram iguais a hoje. Todo mundo era mau estudante, bom estudante. Já tinha médico ruim, já tinha médico bom. Então eles tinham que te ensinar a ser um bom estudante, tinham que te ensinar a ser um médico bom. Porque senão tinha um monte de médico ruim. E eles falam, claramente, os médicos ruins se escondem como um lobo em pele de cordeiro e tal e tal. O Charaka Samhita, então, é super dramático em relação ao que é um médico bom e o que é um médico ruim. Então, assim, o meu entendimento disso aqui não é que você deveria só fazer Shodhana Chikitsa. Não é, tá? Mas você pode entender isso sim disso aqui. Porque o que ele está dizendo? Se você não prestar atenção, os doshas vão agravar e você pode controlar eles com Langarapachana. Você pode controlar eles com Shamana Chikitsa. Mas se você não controlar, você vai ter que fazer Shodhana. Então, cara, faz Shodhana logo. Porque aí quando você faz o Shodhana, os doshas não agravam mais. Mas é mentira, entendeu? Não é que você faz o Shodhana e os doshas não agravam mais. Eles não agravam mais até o ano que vem. Se você seguir um monte de regra direitinho. Hoje, em 2020, para vocês que estão o tempo inteiro se agravando, fazendo tudo errado, um dia você faz a dieta direito, um dia você não liga pra comida, um dia você faz atividade física, no outro você não faz. Como vocês não seguem o Ashtanga Hridayam Sutrasana capítulo 2, vocês não seguem Dinacharya, vamos falar a verdade, a maioria das pessoas não segue, né? 100% do que está escrito no negócio lá. Então, o capítulo 4, ele vem depois do capítulo 2, tá? Então ele está falando, você segue aquela parada toda lá? Então tu vai controlar os teus doshas bonitinho. Tu não segue? Então é mais fácil você fazer um Shodhana, porque aí a gente já te elimina os doshas do seu corpo. Eu não concordo com essa leitura desses slokas, porque eu acho que você tem que tentar ser melhor. E você não pode você não pode abandonar, né, a ideia de que você pode ter uma saúde adequada e deixar na mão do médico a responsabilidade de ficar fazendo o Panchakarma em você toda hora, o tempo todo. Entendeu? Essa é a minha visão, tô dando minha opinião para vocês, mas a leitura, a tradução é mais ou menos essa que a gente fez. Vamos para as dúvidas, 2 minutinhos, para a gente fechar a régua e pronto. Já li isso, beleza, vamos que vamos. Meu Deus, isso é muito bom, Matheus, obrigada, disse a Mara. Nem sei o que eu estava falando. Maria Soares, obrigada. André Heinz, gratidão, eu que agradeço sempre. Daniela Amaral, muito obrigado pelo seu carinho. Ricardo Barreto, sempre tive a sensação que estes slokas incentivam a fazer Shodhana em vez de Shamana. Ricardo, foi o comentário que eu acabei de fazer. Muita gente usa essa fonte para defender Panchakarma, nomeadamente a primavera e o outono. Opinião do Matheus? Acho que eu me antecipei a você, né, Ricardo? Acho que eu já dei. Yuri Abud, psicólogo, dosha se tornar mala é natural em certas épocas do ano, ou é sempre patológico? Quando o dosha se torna mala, é sempre patológico. Tá? Ele já está em prakopa, o estado que a gente chama de prakopa, e aí você tem que tirar ele do corpo. Se o dosha tem que ser retirado do corpo, é porque você deixou ele agravar mais do que você deveria ter deixado. É verdade que existem 6 graus de doença, do agravamento até a doença em si, em que etapa podemos intervir? Mara, é verdade, essa é a visão do Sushruta Samhita, né, que vai desde Chaya até Bheda. Né? Quando ele começa a agravar, ele agrava bastante, ele se espalha pelo corpo, ele se fixa em algum lugar, ele se diferencia e aí dá um problemão, né? Então, em que estado você deve intervir? Em todos eles, né? É melhor intervir no Chaya, no iniciozinho da parada lá, tá? Quando o dosha começa a agravar, você deveria entrar ali e parar o agravamento dele. Como é que você faz isso? Conhecendo muito
como é que eles agravam. Quando é que você vai chegar nesse ponto de conhecer muito como é que eles agravam? Nos capítulos 10, 11, 12, 13 e 14 do Ashtanga Hridayam Sutra. A gente vai chegar lá. Mas até lá, você tem que conhecer um monte de outras coisas antes. Agora a gente está falando sobre os Vegas. Não adiantava nada eu dar uma aula inteira sobre capítulo 10 aqui, se você não sabe nada de Vegas, por exemplo. Na formação dos 4 pilares, eu dou um bloco inteiro, um dia inteiro, 4 horas de aula sobre teoria de fisiologia de dosha, dhatu, mala, com base nos capítulos 10, 11 e 12 do Ashtanga Hridayam Sutra. Eu falo, inclusive, lá no F4P, que isso não é ideal. Por que não é ideal? O ideal é que você saiba o capítulo 1 muito bem, depois o 2 muito bem, depois o 3 muito bem, o 4 muito bem, o 5, 6 muito bem, o 7 muito bem, o 8 muito bem, aí o 9 muito bem, e aí o 10 muito bem, e aí o 11 vai falar de dosha pra você, entendeu? Vocês, normalmente, quando estudam Ayurveda em cursos de formação de terapeuta, em cursos mais rasos, estudam errado, essa é a verdade. Vocês aprendem Pita, Panchamahabhuta, é fogo e água, e embola o meio de campo inteiro. Vocês começam por trás. Os Samhitas não começam explicando Panchamahabhuta. A gente vai falar de Panchamahabhuta no capítulo 9 e 10 só. O Samhita não começa falando de Panchamahabhuta. E nos livros que vocês leem, o Vasantulada, ele errou, ele tentou simplificar a vida das pessoas e cometeu um equívoco de base de conceito. Porque ele fala, Kapha é terra e água. Você não entende o que é Panchamahabhuta, aí você vai começar a achar que é uma parada esotérica, e aí você vai achar que é uma parada de energia do chakra, e aí embolou o meio de campo do Ayurveda inteiro. E aí eu tô aqui tentando desembolar, lendo o livro no original para vocês verem. Vocês até agora, estamos no capítulo 4. Você viu o Ashtanga Hridayam falar alguma coisa de Panchamahabhuta, que é Vata, Pitta, é o ar, é o éter? Não ouviu. Por quê? Porque ainda não tá na hora. Você ainda tem que entender a prática do corpo humano. Você tem que entender que você não pode suprimir o seu pum. Você não pode suprimir a sua urina. Entendeu? Vocês fazem teste de dosha para saber qual é, se você é vata, pita, pita, kapha ou kapha vata, mas tu fica suprimindo cocô. Então assim, você tem que voltar 10 passos, entendeu? O Ashtanga, ele é lindo por isso. Porque ele vai na ordem pedagógica perfeita. A estrutura do Ashtanga, pedagogicamente, ela é linda pra caramba. O Charaka Samhita ele é muito mais difícil de ler, porque ele é muito menos linear. O Ashtanga é absolutamente linear. Claide Ribeiro, faz todo sentido, muito bom aprender com você. Eu que agradeço, Claide, obrigado você. Filipa, gratidão. Marcos Fábio, sensacional esses slokas de hoje, né? Vai ficar cada vez mais sensacional. Se vocês tiverem uma base forte, vocês não têm noção de onde a gente pode chegar. O problema é que se você não sabe sânscrito, se você não consegue me acompanhar e ler, a gente não consegue avançar, a gente fica atravancado. Por isso que eu sou tão duro com vocês aqui. A galera do nerd dos Samhitas tem que, cara... Vocês têm que ser 30 pessoas que enfiam a cara mesmo, para a gente poder avançar com essa parada, entendeu? Não vai ser mais do que 30, não tem como ser. Eu falo isso para vocês quase sempre. Nos meus grupos de estudo, eu tenho um grupo de estudo aqui, que é só médico. São 3 médicos que participam, 4 no máximo. Na Ayurveda Academy, que é um grupo fechado, só pra gente muito net, são 5, 6 que participam. Na casa do Dr. Acharya, que eu ia todo dia de manhã, tinham 6... meia dúzia de gato pingado também. E tudo médico que sabe sânscrito, entendeu? A gente, esse tipo de estudo aqui dos Samhitas é radical até aqui na Índia. Até para os Vaidyas é radical. A maioria dos Vaidyas nunca leu o Ashtanga como vocês estão lendo agora. Essa é a real. A maioria dos Vaidyas formados no BAMS nunca leu o Charaka Samhita inteiro. Eu tenho professores que me deram aula no BAMS, que eu chegava com o Indriyasthana, por exemplo, que é um volume inteiro do Charaka Samhita, para perguntar para o meu professor, que era meu professor de Charaka Samhita. O meu professor de Charaka Samhita, eu levei uma dúvida do Indriyasthana, do Charaka Samhita, e ele me disse, desculpa, eu nunca li o Indriyasthana. Um Vaidya, tá? Que dá aula há 20 anos sobre o Charaka Samhita, não leu o Charaka Samhita. Só para vocês entenderem, o buraco que a gente está cavando aqui é muito mais embaixo. Por isso que eu sou duro com vocês. A galera que é nerd ayurvédica sempre vai ser uma galera pequena e sempre vai ser uma galera que tem que enfiar a cara, senão vocês não vão conseguir. Vai chegar num ponto que você vai desistir. E você tem que desistir. Se você achar que não é pra você, não faz. Faz outra série. Mara Pomarico, VDD Marcos. Yuri Abud, essa prescrição de vários panchakarmas seria uma ocidentalização da Ayurveda? Não, Yuri, isso é aqui na Índia, no Oriente, é igualzinho.
Isso é uma mercantilização do Ayurveda. É uma neoliberalização do Ayurveda, tá? Esquece essa divisão de Ocidente e Oriente. Quem manda na parada é o capital, entendeu? E o capital é igual aqui na Índia, no Brasil, nos Estados Unidos. Isso é uma visão de mercado, né? Eu tenho uma clínica, eu preciso encher minha clínica. Então é isso. Antigamente, o Vaidya, ele não ganhava dinheiro atendendo. Essa é a real. Como o Vaidya não ganhava dinheiro atendendo, ele não tinha nenhum interesse de ter paciente. Por que que eu criei o Vida Veda e a gente faz o Vida Veda do jeito que a gente faz? Porque o meu ideal algum dia é atender vocês sem cobrar nada. Por que que essa série é de graça no YouTube? Né? Por que que o lema do Vida Veda é livre, aberto e gratuito? Por mais que a gente tenha cursos que são pagos para poder pagar a equipe e multiplicar ainda mais esse conteúdo. Porque eu acho que tem que ser como o Charaka Samhita prega, que é sem cobrar, para eu não ter interesse na tua saúde. Eu não posso ter interesse em te vender o guia do Vida Veda. Não posso, senão eu fico... acaba a ética da parada, entende? Então a gente tem muitas pesquisas científicas que já cansaram de provar que se o médico tem incentivo para prescrever o remédio, ele prescreve mais remédio. Isso é humano, não é ocidental, nem oriental. Casa Yoga Vaidika, Namaskaram, que trabalho incrível, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Carla Roxil, obrigado pela aula, que bom, maravilhoso, ai. Deixem os likes, pessoal, valeu Marcos Fábio, até tinha esquecido de falar hoje. Juliana Carrasco, primeira aula aqui, seja muito bem-vinda. Abhyanga, Garshana, Shirodhara, eu não estou conseguindo ver onde dar os likes, Roseli está perdida nos likes. Svedana serve para liberar toxina, não é isso? Não. Sveda não serve para liberar toxina, tá? Não é essa a ideia. Svedana é um processo de sudação. É para liberar mala, tá? Mala não é toxina. Então não vamos confundir os conceitos, porque aqui, né? A gente está aqui no Vida Veda nos Samhitas, tá? Fora do Vida Veda nos Samhitas, a gente fala toxina, anti-ama, essa por público geral dá. Mas aqui, pra galera que está se aprofundando na parada, não dá, tá? Não é toxina, é mala, o termo técnico da parada. Beleza, galera? Então foi, não tem dúvidas, não vi nenhuma dúvida, acho que tá claro. Qualquer coisa, tragam suas dúvidas por nossa quarta-feira da semana que vem. Quais são os deveres de casa para a semana que vem? Vocês vão transliterar dos slokas 27, 28 até o 29. Então, transliterar o sloka 27, 28 e 29 é dever de casa para quarta-feira que vem. Segundo dever de casa, sexta-feira e segunda-feira, você vai revisar essa aula. Para e rever essa aula na sexta, para e rever essa aula na segunda. Dever de casa número 3, todo santo dia, durante 5 minutinhos, você vai reler esses slokas aqui. Você vai cantar eles, só cantar, tá? Só cantar ele. Pode ser devagarzinho, não precisa ser rápido. Então vou dar um exemplo aqui. Como é que é cantar, Mateus, os slokas? Você vai pegar esse sloka aqui e você vai falar aí devagar, ó. Dosha kada chit kupyanti jita langana pachanaihi yetu samshodhanai shuddha nate shampunarudbhavaha. É isso. Você vai ler os três vezes. Vai demorar 5 minutos para você fazer isso. Se você fizer isso todo santo dia, eu prometo para você que daqui a um ano você vai estar lendo isso mais rápido. Se você não fizer isso, eu prometo para você que daqui a um ano você vai estar lendo igual você está lendo hoje, tá? A diferença de você ralar e você não ralar é que se você não ralar, você continua igual. Se você ralar, você melhora. Muito obrigado pela presença de todos vocês e a gente se vê na próxima quarta-feira. Ragadirogan satatanu shaktana sheshakaya prasartana sheshan autsukyamo haratidan jaghana yo purva vaidyaya namostu tasmai.